Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez nessa noite, em que o Senhor já abençoou o nosso coração. Já ouvimos a palavra, já oramos, já cantamos alegremente e expressamos a nossa adoração e nosso culto ao Deus Todo-Poderoso. Profecia de Oséias, no Antigo Testamento. Abra a palavra, capítulo 14. Estamos estudando nos domingos pela manhã os profetas menores, que vão aí de Oséias, Joel, Amós, Obadias. Privilégio maravilhoso de estudar e ler a palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus tem para nós, pela sua graça misericordiosa, olhar para a palavra no contexto em que ela foi dada e no propósito que ela tem dentro da história da salvação, dentro do tempo da graça, do tempo da aliança, do tempo do perdão, do tempo da igreja. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é o pão vivo. A palavra de Deus é aquela que realiza todo o propósito de Deus na nossa vida. Para sempre, ó Senhor, o salmista escreveu, está firmada nos céus a tua palavra. Então nós celebramos com alegria e agradecemos sempre ao nosso Deus o privilégio de ter a palavra nas nossas mãos, a palavra traduzida na nossa língua, a palavra ao alcance do nosso entendimento. Mas nós aprendemos, amados e amadas, o tempo todo na caminhada cristã, que Deus usa homens e mulheres, seres humanos imperfeitos, como arautos, como ministros, como proclamadores da sua palavra. Nós precisamos orar como igreja, sempre, para que haja sempre palavra de Deus sendo pregada, sendo anunciada, sendo compartilhada, dentro de um compromisso de fidelidade, de verdade, dentro de um compromisso de que nós precisamos ser crentes de toda a palavra, Antigo Testamento e Novo Testamento, os 66 inspirados livros da eterna palavra de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que toda a palavra é inspirada por Deus, e ela é boa para nos ensinar, para confrontar o nosso coração, para nos chamar a andar em justiça, a ser aperfeiçoados. Oséias capítulo 14, o último capítulo desse livro profético tão maravilhoso. Vamos ficar de pé para a gente ler. Se você ainda não está tão cansado, pode ficar de pé, por favor, com a sua Bíblia aberta, e vamos ler. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Leia comigo o verso 2. Tendes convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, e dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: sê tu nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Verso 5, vamos juntos? Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira,
e sua fragrância como a do Líbano. Verso 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. E o verso 9 traz um apelo final. Vamos ler juntos? Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Diga: os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores cairão. Amém? Você recebe a palavra do Senhor? Então agora sente e faça um momento de oração. Ore pela palavra. Hoje foi um dia muito intenso. Tempo quente, movimentação para cumprir nosso dever de cidadão. Eu creio que muitos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo em casa não tiveram o ânimo, se sentiram bastante cansados, cansadas talvez, para vir e estar presente, mas você está ouvindo, está participando, está recebendo a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e fale com o seu coração. Mas nós precisamos pedir a Deus que fale. Nós precisamos rogar a Ele que essa palavra prometida aqui, com essa fragrância, com esse esplendor, venha de encontro à minha necessidade, à minha pessoa, ao meu coração. Eu e vocês precisamos pedir constantemente: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, como o salmista de Israel pediu. Deus nos conhece, Deus sabe da nossa história, Deus sabe o que passou conosco na semana que passou. Deus conhece todas as coisas, e quando nós vimos adorar, nós vimos entregar e derramar perante Ele o nosso coração. Então faça isso com alegria. Glorifique a Deus, porque a chuva está caindo. Bendiga ao Senhor, porque sua bondade se manifesta em todas as formas, por misericórdia. Vamos orar. Ó Senhor, bendito Senhor. Moisés escreveu aquele cântico maravilhoso: destila tua doutrina como a chuva, goteje como gotas preciosas sobre a terra. Bendito Senhor, a tua palavra fala da chuva temporã e da chuva serôdia, da visita, do derramado do teu Espírito, da graça do Senhor. Bendito seja o Senhor, porque teu povo está reunido. Oramos pelos amados que estão em casa, pelos que estão acompanhando este culto, receberão essa mensagem. Fala aos corações, meu Deus. Dá-nos tua palavra, alimenta nossa alma. Tem compaixão de nós. Espírito do Trino Deus, opera em nós. Consola-nos, quebranta-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós, no nome e para a glória de Jesus. E o povo de Deus diz: amém, glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você faça um exercício aí, de apurar os seus ouvidos, para ouvir. Nós queremos ser breves. Vai orando aí, clamando a Deus. Hoje o nosso irmão Pedro, que já está trabalhando com a direção do conselho, nos apresentou aqui, e nós vamos tomar conhecimento na terça-feira do projeto de melhoria da nossa sonorização. Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu quero participar. Amém. Que seja uma decisão de coração, é um desafio, mas nós precisamos. Temos recebido
de vez em quando uma manifestação de alguém, de um visitante. Olha, sentei em determinado lugar, não consegui ouvir. Já temos os estudos, os projetos, tem reverberação que precisa ser tirada. Mas nós vamos fazer. É caro, mas o dono dessa igreja é muito rico. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Esse é um tempo que tem muito a ver com a mensagem dos profetas menores. Pastor Marcos compartilhou conosco na reunião da equipe na quinta-feira. Ele estava acessando o material, falando sobre uma declaração, não sei se chegou já a ser um decreto da igreja, onde o Papa católico faz uma declaração que agora a igreja reconhece que todas as religiões, todos os credos, venham de onde vier, sejam da maneira que for, tenham o nome do Deus que é Deus para eles, que todos são válidos, porque todos estão nos levando para um caminho de uma grande união. Ou seja, já está provocando atitudes de recusa dessa declaração, até mesmo dentro do arraial católico. Mas o fato é, meu irmão, que nós vivemos um tempo em que há uma verdadeira estimulação para que nos afastemos do Senhor, do Deus vivo, do Deus da Bíblia, como estava acontecendo no tempo de Oséias, e pior ainda, no meio do povo, que era o povo de Deus. A questão maior era a idolatria. Você e eu sabemos que a palavra idolatria e o conceito de idolatria envolve, primeiramente, a adoração a deuses que não são deuses, a obras feitas pelas mãos humanas, ao costume, já no Antigo Testamento, daquelas nações para o meio das quais o povo de Israel foi viver, que tinham os seus deuses, os seus totens, os seus sacrifícios nos morros e lugares altos, nas florestas e em todo lado. Mas o conceito de idolatria na Bíblia alcança, na perspectiva da nova aliança, tudo aquilo que no nosso coração toma o lugar central e nos afasta da comunhão com o Deus vivo. Oséias se levanta para mostrar a esse povo que há consequências quando o povo se afasta do Senhor. Então eu queria que você voltasse para o capítulo 13, na sua Bíblia, mantém sua Bíblia aberta aí, por favor, nós queremos estar firmados aqui na palavra. E Oséias usa figura muito interessante, quando ele, no versículo 2 do capítulo 13, diz: agora porém mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífice, e dizem: sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Ele vai mostrando algo tremendo que estava acontecendo ali, e ele usa uma expressão muito interessante, muito própria para os dias de hoje: ídolos segundo o seu conceito. Os conceitos humanos que idolatram pessoas, idolatram coisas criadas pelo homem, idolatram as expressões da riqueza, da pretensa sabedoria e poder humano. E Oséias, lá, séculos antes de Cristo, no versículo 3, ele usa 4 figuras interessantes aí, preste atenção. A primeira delas, como nuvem
de manhã. Repita comigo: como nuvem de manhã. A segunda, como orvalho que cedo passa. Vamos lá? Como orvalho que cedo passa. A terceira, como palha que se lança da eira. E a quarta figura, como fumaça que sai por uma janela. Consequências de afastar-se do Senhor. Ele diz: vocês estão criando suas obras, vocês estão criando e colocando deuses e ídolos no seu coração, vocês estão achando que estão prosperando muito, que estão sendo grandemente exaltados pelos que estão batendo palma pela rebeldia de vocês, mas vocês serão primeiro como nuvem de manhã. Aquela nuvem que surge no céu, parece até promissora no tocante à chuva, mas logo ela se vai e se dissipa. O apóstolo Judas, na sua carta, ele diz lá no versículo 12, gente que é como nuvem sem água, que não traz nada, que aproveite, que gere vida. Então a palavra profética aqui está dizendo que afastar-se do Senhor é tornar-se como nuvem de manhã, que não tem consistência nenhuma, mas também como orvalho que cedo passa. Você que tem um costume e um relacionamento com a roça, com o campo, sabe que é muito interessante esse processo maravilhoso, e vale a pena estudar sobre isso, que mesmo nos meses que não tem chuva, um orvalho que vem e que cai ali sobre a terra, mas o orvalho, embora seja recebido com gratidão, com alegria, e ajude de alguma maneira a não trazer uma secura total à terra, mas ele cedo passa, ele se dissipa quando o sol na sua força bate em cima. Então, a consequência de ser apenas como um orvalho que cedo passa. Como é a natureza, a essência da nossa fé? Ela fica realmente ali na superfície, na periferia. E de repente nós estamos alegres a adorar o nosso Deus, mas de repente as contrariedades vêm, as dificuldades, os contratempos, e então nós já passamos e não estamos mais envolvidos e focados em permanecer fiel ao Senhor. Como a palha lançada da eira. A expressão original aqui é mais ou menos aquela tarefa de pegar os grãos, colocar na peneira e soprar para tirar a palha e limpar o feijão, limpar o café. E aquela palha se vai, ela não é aproveitada, ela se perde. E muitas vezes a vida longe de Deus, a vida em contraste contra Deus, em desobediência à palavra de Deus, é como essa palha lançada da eira. Parece que tem alguma consistência, mas logo se vai. E o profeta está advertindo o povo de Israel que essa é uma dimensão do próprio mover de Deus para mostrar a nulidade dos ídolos. Mas finalmente, como a fumaça que sai pela janela, também vai e se perde, né? Só fumaça. Havia uma perspectiva de fogo, mas o fogo não chegou. Fumaça que se dispersa. Essa é uma consequência de se afastar do Senhor. Mas o profeta não fica aqui nessa mensagem apenas negativa, mas ele traz também a forma prática, o convite para que voltemos ao Senhor. E aí, no capítulo 14, nós vemos essa palavra bem forte já no começo da proclamação: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Volta para o teu Deus. O caminho de volta é um caminho aberto pela misericórdia do Senhor.
E Oséias é uma figura também de Cristo no Antigo Testamento, e aponta para o Cristo bendito que chama os perdidos, os desviados, os entristecidos pelo pecado, pela dureza do coração, para virem e voltarem, e voltarem. Abracei, certo dia, um moço, e já não tão moço, já estava lá chegando na fase dos 40, mas ele me disse, naquele momento que nos encontramos, e eu me lembrei de tudo que ele fora anos atrás, cheio de verdor, cheio de vontade, de alegria, adorava o Senhor, até pregava a palavra em algumas ocasiões, e ele disse: pastor, me afastei, me perdi nos desvios do caminho, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus me chamou de volta. Eu estou voltando à essência da adoração, eu estou voltando ao meu Senhor. Eu não quero mais ser como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha lançada da eira, como fumaça que sai pela janela, mas eu quero a consistência de Cristo na minha vida. Amados, isso é maravilhoso. E esse moço me falou das coisas boas que Deus estava fazendo nesse tempo que ele estava experimentando de volta para o Senhor. E nós podemos abraçá-lo ali, orar e agradecer a Deus. Então o profeta diz que nós temos uma forma prática, é um caminho prático para nós fugirmos das consequências do pecado e voltarmos para o Senhor. A primeira delas é reconhecimento do pecado. Diga, reconhecimento do pecado. Volta, ó Israel, versículo 1, 14:1, ouça o Espírito, ouça a palavra. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O pecado nos lança por terra. A rebeldia contra Deus nos faz cair. O pecado tem as consequências que muitas vezes fustigam nossa alma. O inimigo quer nos manter caídos. O inimigo quer dizer para nós que não foi algo tão grave assim, não foi assim assado, ou então você não tem mais jeito. Não, mas quando a palavra profética vem e diz que ao reconhecer o nosso pecado, nós estamos no caminho da volta. E aí, a segunda forma prática são as palavras de arrependimento. Versículo 2, leia comigo, diga: tendes convosco palavras de arrependimento. Palavras de arrependimento. Palavras. Ei, deixa eu dizer para você, as palavras carregam muito poder. Não me entenda mal. Não estou aqui atribuindo algo místico a formas místicas de palavras, mas nós estamos dentro do que a palavra de Deus ensina. Aquilo que nós declaramos com firme convicção da palavra de Deus tem o significado de mover o nosso coração para dizer: nós vamos nessa direção. Quando você abre a sua boca e diz com toda clareza, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E você declara: eu confessei o meu pecado, eu estou livre de toda injustiça, sou de Jesus, já fui perdoado, já fui perdoada. Diga: reconhecimento do pecado, palavras de arrependimento, conversão verdadeira. Olha para o versículo 2 de novo aí. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, ora mandando dizer a palavra. Dizei para quem? Para o Senhor. Perdoa toda iniquidade, Senhor. Aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias, já no Antigo Testamento,
onde havia ainda o sistema de sacrifício do cordeiro no altar, mas ele diz: olha, Senhor, em vez disso, que o Senhor receba o sacrifício dos nossos lábios, o louvor do nosso coração. E então você vai caminhando e se levantando e dizendo: eu sou do Senhor Jesus, Ele me salvou, Ele me perdoou, Ele me restaura, eu vou ser uma nova criatura no poder de Cristo Jesus. Diga: reconhecimento do pecado, palavras de arrependimento, conversão verdadeira, abandono completo dos ídolos, abandono completo dos ídolos e das alternativas humanas. Versículo 3. Israel ainda achava que a Assíria e o rei de Israel queria fazer uma aliança para resolver os problemas que ele estava tendo com os inimigos. Mas Oséias diz aqui: a Assíria já não nos salvará, nós não iremos montados em cavalos, buscando a força e a capacidade nossa, e não mais, diga não mais, diremos a obra das nossas mãos, Tu és o nosso Deus. Nós vamos abandonar todas as alternativas humanas. O convite do Senhor é para esse reconhecimento pleno. Eu não vou mais dizer para o dinheiro, para as propriedades, para a posição que eu tenho, para o trabalho, para as coisas que são importantes e realçadas e dignificadas na vida humana, mas eu vou dizer: Senhor, Tu, somente Tu, és a maior riqueza da minha vida e do meu coração. Isso é restauração maravilhosa e preciosa. Mas Oséias então fala sobre as consequências da idolatria, do afastar-se do Senhor, a forma prática de voltar, acabamos de ouvir, e nós temos aqui os resultados, diga resultados, de voltar para Deus. Diga resultados de voltar para Deus. Primeiro, perdão e cura. Diga perdão e cura. Versículo 4, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus promete curar, e a cura aqui ela é plena, ela envolve corpo, alma e espírito, o ser total que volta para Deus. Perdão e cura, estabilidade e crescimento. Diga estabilidade e crescimento. Versículo 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Aleluia, meu irmão, minha irmã, essa é a prosperidade bíblica, genuína, verdadeira. O profeta está dizendo: quando voltamos para o Senhor, Ele cura o nosso coração, Ele traz perdão sobre nós, Ele retira de sobre nós o peso da acusação maligna, do ataque maligno. Ele mostra agora que nós podemos estabilizar e crescer. O cedro na Bíblia é o exemplo. Pensa numa árvore forte, numa árvore bem enraizada, cheia de ramos e de tronco precioso, e o Senhor promete ao seu povo. Diga perdão e cura, estabilidade e crescimento, qualidade de vida espiritual. Versículo 6, estenderão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano, que era conhecido, uma região ali de perfumes preciosos e maravilhosos. Sabe o que ele está falando? Fragrância. Fragrância é o perfume de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai usar essa promessa e dizer: vocês são o perfume de Cristo. Vocês têm o cheiro de vida para os que estão caminhando na vida. Mas cuidado, porque há também o cheiro de morte para os que rejeitam e andam longe do Senhor. Isso fala de qualidade de vida espiritual, de alegria, de contentamento, de adoração, de fruto de justiça, de amor no coração,
de capacidade de gratidão, de saber apreciar as coisas boas do Senhor, de saber ver essas coisas que Deus faz. O irmão Milton costuma mandar para mim umas fotos daquelas jabuticabas lá do Congonhas, e eu fico assim, vibrando com a alegria que ele demonstra. E nós precisamos chegar perante uma jabuticabeira e ficar maravilhado, vamos ser bem mineiros, né, de um trem daquele, né? Aquela doçura, aquela substância para a nossa vida. Ou seja, Deus promete que Ele enche o nosso coração para nós sabermos apreciar, adorar, glorificar, agradecer e nos deslumbrar com aquilo que Deus faz. Meu filho colocou hoje no grupo da família, da janela da sua casa, no vizinho tem uma jabuticabeira. E ele começou, eu falei, onde é que esse rapaz aprendeu a fazer poesia? E ele começou a dizer, né, o Júnior, o primogênito, olha gente, de repente eclodiu. Estava só uma promessa, aquele tanto de butuquim, e agora olha a imensidão das flores. Fragrância. Isso é vida espiritual, meu irmão, minha irmã. Isso é aquela coisa que o Espírito Santo faz brotar na nossa vida, no nosso coração, quando nós estamos buscando de todo o coração esse voltar para Deus e viver em Deus. Quarto lugar, bênção para outros. Dica, bênção para outros. Versículo 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Porque Deus chamou Israel para ser essa árvore frutífera, essa sombra para acolher os outros. Deus chamou Israel para ser o veículo do ministério de adoração, do ministério profético, da revelação de Deus, para chegar ao Filho bendito e para alcançar todas as nações. E eles aqui recebem uma palavra: volta, ó Israel, para que você seja esse exemplo e esse lugar de acolhimento. Eu acho que é uma oração, querido, olha aqui para mim, 2 olhos aqui nos meus olhos. Eu acho que é uma oração que vale a pena eu e vocês, nós fazermos diariamente. E seria bom ao sair, ao levantar da cama: Senhor, usa-me hoje para ser uma bênção na vida de alguém. Senhor, me usa para ser uma bênção. Às vezes nós precisamos inverter esse negócio. Porque é um tempo de egoísmo, é um tempo de autocentralização, e é um tempo que às vezes nós deixamos até nossas orações serem contaminadas, no sentido, não me entendam mal, de estar sempre só centralizando em nós, só pedindo para nós. Não é que não devamos fazer, mas que tal pedir: Senhor, usa-me hoje para ser uma bênção para alguém. Onde a gente estiver. Passamos hoje quase 2 horas na fila para votar. Mas na minha sessão, me colocaram tão novinho no meio de uma turma de 100 anos. Glória a Deus, Pedro. E toda hora chegava um com mais de 90 para passar na frente. Mas ao invés de ficar reclamando, sabe, eu comecei a aproximar desses senhores e senhorinhas que vinham assim, carregados pelo filho, né, com um bastão, e dar parabéns. Você está aqui, com essa idade, cumprindo sua cidadania, Jesus abençoe sua vida. Tivemos a oportunidade de colocar a mão na cabeça de crianças, a criancinha vinha lá toda: menino, você votou? E tal. Nós precisamos pedir a Deus a graça, palavras boas, palavras de graça, palavras que façam com que a fragrância de Cristo possa chegar. Então, nós temos essa promessa maravilhosa de ser bênção para outros. Amados, mas tudo aqui aponta para quem? Para Jesus. Tudo aqui aponta para o tempo em que o Filho de Deus vem. E principalmente no capítulo 9 de João, quando ele diz para aquele cego: eu sou a luz do mundo. E quando aquele homem cego, que é curado e alcançado por Jesus, ele começa a ter toda aquela
entrevista com os fariseus, com a turma do templo, conta quem foi que fez isso. Você não era cego, coisa nenhuma. Vai na casa dele, os pais ficam com medo, pergunta para ele, ele tem idade, ele pode responder, mas este homem cego diz aos fariseus que o apertaram de todo lado, e ele diz assim: olha, se ele é pecador, eles acusaram Jesus de ser pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Leia João capítulo 9 essa semana. Pede a Deus para falar algo tremendo com você sobre esse negócio de ver, de enxergar, porque é maravilhoso no final da história, quando todo mundo faz aquela rejeição com o homem cego, e diz o texto que Jesus o encontrou. Jesus o encontrou. Jesus já tinha feito um milagre, Jesus já tinha curado, já tinha aberto os seus olhos, mas Jesus sabe de todas as coisas, e com certeza ele sentiu que toda aquela pressão pode ter colocado aquele homem assim, até numa dúvida. Jesus o encontrou e perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é este Filho do Homem? Para que eu creia nele? Sou eu que estou falando contigo. E ele cai por terra e diz: eu creio, Senhor, de todo o coração. Jesus o encontrou. Essa palavra de Oséias aponta para aquele que veio para destruir a obra do diabo. Ele veio para, com o poder eficaz do seu sangue derramado por nós, anular a acusação do maligno, trazer sobre nós o seu perdão e chamar-nos sim para arrependimento e conversão, para andar com Ele em novidade de vida. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que vale a pena pregar. Como lembrei aqui de manhã, de um antigo hino: no céu da terra, que maravilhas, está operando o poder do Senhor, mas o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Karl Barth, um alemão bastante inteligente e sábio, considerado um dos maiores teólogos cristãos do século passado. Karl Barth, doutor honoris causa nas maiores universidades do mundo, um crente bíblico profundamente conhecedor da palavra de Deus, teólogo renomado. E ele foi convidado para uma universidade americana para dar uma palestra. Isso atraiu gente do país todo. Os filósofos, os teólogos, os doutores em divindade. E lá naquela conferência, diz a biografia de Karl Barth, os repórteres vieram sobre ele. Doutor Karl Barth, o senhor tem atraído tanta atenção aqui na América, a sua sabedoria, os seus livros, a sua teologia. Qual é, o senhor podia resumir numa frase, qual é a frase mais importante, o conteúdo mais importante das grandes verdades da teologia? Ele disse: é fácil, é um cântico infantil: Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. Eu vibro quando eu leio sobre isso, porque essa é a verdade central do Evangelho. Ele veio para libertar os cativos. E por isso, a canção que tomou conta no tempo de libertação dos africanos e na revolução dos cravos em Portugal: ó, vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar no ar a nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de vencer a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará. Sereis em Cristo totalmente livres. Vinde, pois, todos, vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os explorados, e vós os oprimidos, e vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, cativos, sós, sabei que em breve vem um novo dia. Um dia de verdade, um dia de justiça, um dia em que haverá na terra paz, e que será vencida a morte pela vida, e a escravidão enfim se acabará. Aleluia!
Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.